Dá uma seguradinha. Ontem a gente sabia quando era gol do Palmeiras e Fortaleza no jogo do Flamengo. Pelas reações da torcida, dava pra ouvir na transmissão. Comemoravam e aí você ficava assim, ué, nada? Não aconteceu nada. Aconteceu sim, lá no Castelão. Eu tenho um vizinho de cima, palmeirense, que a TV dele é na frente da minha. E eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, aí tava 2-1 pro Fortaleza, eu escutei ele xingando todo mundo. Aí a minha esposa chega e fala assim, gol do Palmeiras, né? Falei, ó lá, e a gente senta, espera e assiste, sabe que vai ser o gol. A gente já sabe que vai sair. Inclusive, esse é o nosso próximo tema. Vamos ver como é que foi esse 3-0 aí do Flamengo como visitante, 40 mil torcedores. Visitante. Foi visitante. Visita, foi discussão. Você veio da caravana de hoje? 40 mil torcedores foram assistir essa partida. Quem vai contar pra gente é o Richard Souza. Reta final de Brasileirão é quase uma aula de geografia. Porque o torcedor passeia por vários cantos do país sem sair do lugar. O Domingo dos Rubro-Negros, por exemplo, começou no Rio de Janeiro para secar o Botafogo no Newton Santos. Seguiu pelo Triângulo Mineiro por Uberlândia, aí para torcer pela vitória do Flamengo contra o América Mineiro. Mas ao mesmo tempo, rolou uma voltinha pelo Nordeste para saber como andava Fortaleza e Palmeiras no Castelão. É o GPS do coração. Localiza aí para tentar saber onde o título vai parar. O Parque do Sabiá foi o ponto de encontro de pouco mais de 38 mil pessoas. O Flamengo era visitante, mas sobrou vermelho e preto nas arquibancadas. Quando o jogo começou, todo mundo já sabia que o Botafogo havia empatado. Clima de otimismo, entusiasmo e de um reencontro. O Bruno Henrique voltou ao estádio do primeiro gol dele como jogador profissional. Em 2012, ele chegou ao Uberlândia emprestado pelo Cruzeiro. Hoje, o patamar é outro. É um dos capitães do Flamengo, enorme na história do clube. E hoje vai ficar marcado para mim, na minha carreira, depois de 10 anos, tá voltando aqui nesse estádio onde eu fui super feliz. E para renovar a felicidade foi preciso batalhar. Mesmo contra o Lanterna, já rebaixado. O abismo entre os times na tabela demorou para dar as caras. O Felipe Azevedo acertou o travessão. Martínez e Lucas Cal também se assanharam. Até os 20 minutos, as melhores chances foram do América. Naquele momento, lá na capital cearense, o Fortaleza abria o placar. Everton Cebolinha, um dos símbolos do despertar rubro-negro na corrida pelo título e na partida também. A confiança voltou e ele tá grandão, fazendo gol de centroavante. Gol! Everton Cebolinha! Subindo livre, cabeceando! O Flamengo foi pro intervalo como líder, 1 ponto à frente do Palmeiras, e voltou para decidir. 40 segundos e o Arrascaeta disparou. Jori defendeu. Quando o corpo do uruguaio acompanha, a mistura é fatal. Aceleração, cadência, visão. O resto é sintonia, do Bruno Henrique pro Pedro. Gol! Pedro, o artilheiro do ano! Só 3 minutinhos depois do gol, Eric Pulgar fez essa falta e tomou amarelo. Tava pendurado e não enfrenta o Atlético Mineiro. O terceiro gol parecia questão de tempo. Tudo sob controle? Ou quase tudo. Que suspense! Palmeiras empata, Rafael Veiga. É o empate do Palmeiras. Fortaleza 1, Palmeiras 1. Notícia boa também corre rápido. Os torcedores estão muito próximos dos jogadores se aquecendo aqui, os reservas. E eles avisaram para eles do segundo gol. Liderança novamente rubro-negra. E se a fase tá boa, um sai, outro entra e tudo certo. Everton Ribeiro substituiu Arrascaeta à altura. Pedro não marcou por pouco. Tentou de novo. E de novo, o Palmeiras empatou no Castelão. Ainda tem muita história para escrever até o dia 6 de dezembro. E a letra do Everton Ribeiro dá um capricho só. Everton Ribeiro de letra!
é na categoria, é no talento. Foi uma rodada quase perfeita, porque o Flamengo fez a parte dele e concorrentes tropeçaram. O time chegou a Uberlândia como terceiro colocado e por pouco não saiu como líder do campeonato. Os dois times têm 63 pontos. O Flamengo assumiu a segunda posição. O Palmeiras é melhor no saldo de gols. Hoje, 26-17. Claro que eu vou estar torcendo com outros que estão na frente, claro que sim, humanamente. Mas eu tenho que isolar. A gente vai continuar buscando essas 3 vitórias que nos restam e ver o que acontece lá no final. Reta final de Brasileirão. Também é aula de matemática. O Flamengo somou pontos, subtraiu a diferença para a liderança e é muito mais fácil quando se conta nos dedos. Além do Flamengo estar em maioria, em torcida esmagadora, vale lembrar também que o mando foi vendido, né? Então, o mando de campo foi vendido, tá? O que todo ano a gente vai falar e é um absurdo e causa um desequilíbrio e não faz sentido nenhum e tá errado. Tá errado. Vocês acham que tá errado? Tá errado. Completamente errado. O América mas só muito tem errado. isso a ganhar agora, gente. Não, mas não importa. Não ele pode. que se planeje e Então. que cuide da temporada inteira de uma forma coerente para ganhar dinheiro de outra E forma. tenho dito. Não desequilibrando o campeonato. Não pode vender. Não pode. Você acha que não deveria poder? Ah, mas é o jeito deles ganharem o dinheiro. Ah, então tudo bem. Bagunçar o Campeonato Brasileiro, para um time ganhar dinheiro, tá beleza. Tem que ter regulamento. Regulamento tem que prever Mas que... o regulamento não permite? O regulamento permite. Então. O regulamento permite e alguns times se beneficiam. E o Flamengo... Por isso que a crítica aqui é a CBF, não a América. Tá. O Flamengo está se aproveitando de situações na reta final criadas pela sua diretoria, por trabalho da sua diretoria, tá? E por oportunidades como essa. E por brechas que o sistema permite. Isso, por brechas que o sistema permite, porque a diretoria é esperta, tá? Então, consegue adiar um jogo, depois desse jogo adiado, consegue ser jogado também 2 dias depois da data FIFA, para poder dar tempo de trazer os jogadores que estão fora do país. Enfim, todo um trabalho. E é mérito da diretoria do Flamengo. A gente pode questionar que é esperteza? Sim, é esperteza. Mas não é uma manobra ilegal. Não tem nada de ilegalidade. É a diretoria que está trabalhando, que está esperta. Até porque não é a primeira vez que isso acontece e acontecem com outros times também. Tá? Não é a melhor da coisa. Vez foi o Flamengo. Não é a melhor coisa, mas cada um tem que ir atrás do seu e tem que ter alguém para administrar e falar, opa, isso aqui não. Mas aí o regulamento precisa ser revisto então, né? Vamos para essa partida então, esse 3-0. O América criou muito, aliás, já falamos aqui algumas vezes, desde que o América estava com muita pinta de ser rebaixado, e tem tempo, hein? O América cai atirando, viu? E agora já rebaixado, trave, né? Continua jogando. O Felipe Azevedo botou uma bola no travessão. Isso, mas foi 3-0 pro Flamengo. Mas dito isso, continua jogando e o Flamengo segue sem tomar gol. Esse Tite é um retranqueiro, hein? Todas as vitórias do Tite, ele não levou gol. Não levou. Todos. Que retranqueiro, mas o América hein? continua propondo o jogo, tá? É que é ruim, não por acaso a gente dava como rebaixado aqui antes do final do primeiro turno. Foi um time limitado. Mas propõe jogo, não é um time covarde, não é um time que não joga. Eu acho que teve um pouquinho antes da confirmação do rebaixamento que já começava a criar essa ideia de propor muito mais o jogo. Mas você propor sem responsabilidade, eu acho que é muito mais possível dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas, repito, antes de se confirmar o rebaixamento, já se vê essa reação, principalmente alguns talentos individuais do time do América, como o Benítez, que a gente brinca que se o futebol tivesse só 45 minutos, seria um craque e joga muita bola, Mastriani, M. Martinez, enfim, o próprio Juninho, tem vários jogadores que dá para se destacar individualmente, mas acho que nessa reta final vai mais pelo bumba meu boi mesmo, só para cumprir tabela, e aí você arrisca. E o Flamengo tem alguns jogadores também que conseguem se destacar individualmente. Uns 11 quando começa o jogo e depois mais uns 5 quando começa a E não estamos botando entre esses 5 o Gabigol, né? Que e tem um técnico que potencializa esses jogadores, né? O Everton Cebolinha é o maior exemplo disso agora. A gente vê o desempenho individual dele que potencializa o coletivo, e isso é o jogador que estava lá nos outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Então mostra que o trabalho nesse recorte curto vem sendo muito bem feito para potencializar alguns jogadores individualmente falando. O próprio Arrascaeta. O time está ajeitado, a defesa está acertada, todos os jogadores conseguem desenvolver na sua
plenitude. Enfim, o Flamengo só não vai ser campeão porque o Tite não chegou antes. Eu sei que tem gente que quer colocar a responsabilidade da não conquista do título. Senhora Carapuça, você viu, hein? Não falei isso. Dos pontos perdidos durante o período Tite. Eu não falei. Falei apenas que é, de fato, o grande responsável por isso aí que a gente... Aliás, vamos lá. A grande responsável é a diretoria do Flamengo, que de onde a gente não espera nada, normalmente não sai nada mesmo, e era o caso do Sampaoli. Ninguém acreditava que era esse cara aí que ia fazer. Do jeito que ele trabalhava, o Flamengo ser campeão. Gente, vamos lá. 30 e quantas escalações? Não, Sampaoli. Não, pelo amor de Deus. Então tá, então beleza. Sampaoli também o grande responsável. Aí chegamos à era Tite. Aquele jogo com o Santos, mas tava com uma carinha de Flamengo. Aquele jogo com o Grêmio. E o Flamengo perdeu. Então, mas aí, dentro de um trabalho, você tem alguns tropeços. Esses foram dois, e foram entendeu? Principalmente no início, né? Você tem alguns tropeços, é natural. O duro é você responsabilizar esses dois tropeços de um trabalho curto quando o time, durante toda a temporada, estava na mão de uma pessoa que não conseguia fazer o negócio andar. Eu ia falar sem ideias, mas o problema é que tinha... Eram muitas ideias. Se tivesse feito andar um pouquinho, o Flamengo hoje era líder com sobras. Né? Mas aí talvez ele não tivesse sido demitido. Também tem isso. Também tem isso. Se tivesse feito andar mais um pouquinho, mas se tivesse feito andar um pontinho só... Por exemplo, se não apanhasse pro Bragantino... Foi, de mão aberta, né? 4-0. Um empatezinho com o Bragantino. O Flamengo era líder por um ponto. Não, a gente tem muito mais pontos a lamentar, né? Quando olha para o trabalho do Sampaoli, o torcedor do Flamengo tem muito mais pontos a lamentar, óbvio, do que quando olha para esse curtíssimo ainda do Tite, né? É óbvio, tem muito mais a lamentar. Mas... Agora tem um time de futebol. No negócio do IC, né? Já diria Abel Ferreira, como é que foi? O Abel falou alguma coisa, se minha avó tivesse roda, era um caminhão, né? Tem várias dessas. O Abel Ferreira é bom demais. Vamos ver, a gente falando do Cebolinha, né, e do Tite, como ele potencializa jogadores. É ele, né? Cebolinha. E ele falou sobre o atleta em coletiva. Vamos ouvir. Não personalizem a evolução de atleta em cima de um técnico. Não é assim. Isso hiperdimensiona o trabalho do técnico, que não é a realidade. O Cebolinha está jogando porque ele é bom. O Cebolinha está jogando alto porque ele passou um período de adaptação dentro do Flamengo. Porque passa por momentos que oscila, que vai, mas que persiste, que treina, que trabalha, e assim é todo mundo. Não coloca, eu não estou falando isso com demagogia, não, poderia tratar... Cara, nós procuramos dar confiança e trabalhar todos os atletas. E essa é a nossa função. É isso que a gente procura. Excelência é isso. Tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais. Então, ele é da qualidade dos atletas. E não porque o Kleber, porque não... É muito humildade, hein? O Tite sendo Tite, né? Surpresa zero. Então, foram, pelo amor de Deus. Foram diversas desse tipo nessa entrevista. Inclusive, eu não olho a pontuação, não olho a classificação. Olha, deve estar olhando até todo dia. Toda hora olha. Sabe de cabeça, mas olha de novo. Falando em saber de cabeça, vamos colocar na tela os próximos jogos do Flamengo. O próximo duelo é contra o Atlético Mineiro. Já lembro que o Flamengo não vai contar com o Pulgar. Aliás, o Luiz falou aí dos jogos em que o Flamengo não sofreu gols. Nos que sofreu na era Tite, o Pulgar não estava, tá? Quarta-feira joga contra, então, o Atlético Mineiro, beleza, no Maracanã. Aí, domingo, também no Maracanã, vai receber o Cuiabá e fecha a sua participação no Campeonato Brasileiro de 2023, visitando o São Paulo no Morumbi. Essa é a sequência do Flamengo, mais difícil, do que a do Palmeiras. Mais difícil que a do Palmeiras, porque tem um confronto direto. Acho que o desequilíbrio é o confronto direto. Até e vou falar pra vocês, não é só um confronto direto, porque o Flamengo e Bragantino também era. É um confronto direto. O Cuiabá é um visitante chato, hein? Óbvio que o Flamengo tem muito mais time, mas o Cuiabá é um visitante chato, hein? O Flamengo sofreu com o Cuiabá também. Aliás, foi ali que o negócio do Cuiabá começou a desandar, que o Daverson contou um negócio. Né? Foi bem ali. Mas desandou bem até, porque o Cuiabá tá entre os 10 primeiros do campeonato. Não, mas tava melhor, aí o Daverson falou. Mas olha só, se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, teremos é bem provável... Aumenta muito a possibilidade de termos um campeão brasileiro decidido no saldo de gols. É mesmo? Tá? O que eu acho... Um certo anticlímax. Acho bem ruim. Também. Em alguns campeonatos se decide num jogo de desempate.
O que seria Fred, eu acho que a chance do campeonato ser decidido em saldo de gols, ela é 0. É mesmo? Eu acho 0. Mas nesse momento é isso. Não, então, mas faltam 3 rodadas. Não, nesse momento. Se o Palmeiras fizer 9 pontos, o Flamengo fizer 9 pontos, quem você acha que vai perder pontos? Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que o Flamengo. Mas assim, cara, esse Palmeiras e Fluminense ainda acho que o Palmeiras vai perder ponto nesse jogo. Então. Não acho, a minha opinião, não acho que Palmeiras e Flamengo vão terminar o campeonato vencendo esses 3 últimos jogos. Por isso que eu ainda acredito que a possibilidade do Botafogo de beliscar alguma coisa, mas passa, é rodada por rodada. Não acho que dá pra gente. Você acha que o Botafogo ganha os próximos 3? A possibilidade existe. Por que não? Existe, mas tu acha que o Palmeiras não ganha os próximos 3 e o Botafogo ganha os 3? Existe a possibilidade. Então não joga, acaba o campeonato agora. Pode o Grêmio ser campeão também, como você achar, tem 18%. Bragantino pode Achava sim o campeonato ser disputado, inclusive. Mas tá sendo. Bragantino pode ser campeão? Pode, mas ganhou 1 ponto em 12 dos últimos. Vai ser campeão? Não vai. Não tá com muito cara não. Eu só dei a minha opinião de que acho que... Acho não, tenho certeza que o campeonato não vai ser decidido por saldo de gols. A possibilidade do campeonato ser decidido no saldo de gols é muito pequena. Mas existe porque também. Normalmente ela é muito pequena. Quando começa o campeonato, a possibilidade dele ser decidido no saldo de gols é uma possibilidade irrisória. Nesse momento, a partir daquela possibilidade irrisória, ela é muito maior do que aquela possibilidade irrisória. Sim. Ela é uma possibilidade existente. É um campeonato tão maluco que agora a gente está falando, na 36ª, né? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Há 2 rodadas atrás, existe a possibilidade do Botafogo ser campeão. A rodada anterior, existe a possibilidade do Palmeiras. E ela vai mudar a cada recorte. Eu acho que o Flamengo pode se complicar contra o Atlético e acho que o Palmeiras pode se complicar contra o Fluminense. E aí a chance do Botafoguense, que deve estar bravo comigo lá no começo do programa, quando eu falei que não se compara rebaixamento com possibilidade de título, ainda assim tem chance de ser campeão brasileiro. Sim. A matemática está aí. Inclusive, a gente também já falou a mesma coisa que o Certeza aqui, tá? Entregue as taças, briguem pelo segundo lugar. A matemática está aí prontinha pra gente errar as contas. Luiz Teixeira cravava isso aí. É isso aí, nação. Grande vitória do Flamengo em cima do América Mineiro. E agora, meus amigos, é reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem essas 3 partidas que vão acontecer nos próximos dias. Na quarta-feira já é uma final. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Precisa vencer para continuar na briga pelo título e o Atlético Mineiro também tem chance, Mata. Mas antes da gente ver aqui as partidas que faltam para acabar, nós damos uma olhadinha aqui, por exemplo, se a gente analisar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 63 pontos e o Flamengo também 63 pontos. A diferença de um com o outro é o saldo de gols. O Palmeiras tem 9 gols ao seu favor. 9 gols ao seu favor, né? E o Botafogo ficou com 62 pontos após empatar com o Santos. E o Atlético Mineiro, que subiu na tabela, está com 60 pontos após vencer o Grêmio por 3-0. E o Grêmio estacionou ali com 59 pontos. E o Red Bull Bragantino, que estava brigando pelo título também, continua brigando ainda, tem chances matemáticas. Está com 59 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Será que vai ser decidido por saldo de gols? Por isso que é importante o seguinte, um detalhe muito importante que poucas pessoas estão falando. Não basta mais agora o Flamengo somente ganhar as suas partidas. Tem que ganhar bem. Por quê? Porque precisa de saldo de gols. São 9 gols em 3 partidas que, no caso, o Flamengo precisa tirar. Foi muito bom a vitória de 3-0 ontem, porque são 3 gols ao favor do Flamengo. O Flamengo diminuiu, né, o saldo de gols. E agora, nessas últimas 3 partidas que faltam para acabar, que nós vimos, o Flamengo precisa fazer saldo de gols. Então não basta somente o Flamengo entrar em campo, vencer de 1-0, não basta. Tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem as 3 partidas. Tem que ganhar bem. Então, por isso, nós temos que torcer não somente para vencer, mas temos que torcer também para conseguir fazer uma excelente vitória. O Flamengo enfrenta agora no dia 29, quarta-feira agora, meu amigo. Maracanã tem que estar lotado. Tem que estar lotado nesse dia. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Como eu falei para vocês, o Atlético Mineiro está ressurgindo das cinzas. O técnico Filipão fazendo um excelente trabalho lá no Atlético Mineiro. E tem o artilheiro do campeonato, né? Meus amigos, vai ser uma decisão essa partida. E aí vamos ver o que vai acontecer. Daí, provavelmente,
o futuro do Flamengo deve ser decidido nessa partida. Depois o Flamengo, no dia 3 de dezembro, no Maracanã, enfrenta o Cuiabá. E logo em seguida, jogando fora de casa, no dia 6 de dezembro, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. E aí se decide o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, nação. E para você, Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro? Escreva nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.